Hoje eu vou trazer para vocês 5 coisas que vocês provavelmente não sabiam sobre o Nissan Skyline, ou também chamado GT-R. Antes de começar o vídeo, eu só queria agradecer vocês, isso porque meu último vídeo pegou 14 mil visualizações em 14 horas. Isso nunca aconteceu aqui no canal. Então, antes de começar o vídeo, eu só queria agradecer vocês mesmo, e é basicamente isso. Bora pro vídeo. Em quinto lugar, nós temos a origem do nome Godzilla. Se você, assim como eu, nunca tinha pesquisado por que o GT-R se chama Godzilla, eu vou mostrar pra vocês agora. Antigamente o GT-R era conhecido como o Bakemono, que é basicamente uma lenda do folclore japonês. É meio que um monstro que muda de forma. Não sei se é exatamente isso, mas foi o que eu achei na internet. Afinal, eu não sou japonês. E aí, como vocês sabem, com o tempo isso acabou mudando um pouco, e foi lá pro R32. Se você viu meu vídeo da história do GT-R, você viu que o R31 era um carro somente de corrida, mais especificamente o R31 GTS-R, porque ele tinha outras versões que era para rodar normalmente, porém, na época ninguém gostava muito. Então, esse R31 GTS-R ele estava participando de algumas corridas, porém ele não estava ganhando muito, então logo ele foi substituído pelo R32. E aqui que começa a brincadeira, por quê? Porque esse carro tinha cerca de 430 cavalos. Ele foi substituído pelo R32 que já vinha com 600 cavalos e tração integral. Se vocês sabem um pouco da história, vocês viram que quando ele chegou, ele começou a ganhar praticamente tudo. E aí teve um campeonato que houve lá na Austrália de carros turismo, que foi aí que ele ganhou o apelido de Godzilla. Então, de 1989 até 1993, esse R32 ganhou praticamente tudo. E aí ele acabou tirando o Ford Cosworth, não sei se é assim que fala, é o Sierra Cosworth, que é esse daí que vocês estão vendo, do topo. Ou seja, esse Sierra era o campeão, e aí quando chegou o R32, ele foi destronado. Justamente por conta disso, eles começaram a chamar o R32 de monstro, né? Até porque ele estava ganhando tudo. Até você já deve ter chamado algum Skyline de monstro, afinal, ele realmente é um monstro. Então foi praticamente aqui que aconteceu, porque nessa época, lá na Austrália, tinha um jornalista que estava vendo tudo isso que estava acontecendo, e ele fez uma matéria referindo ao R32 como Godzilla. Por quê? Porque ele já era chamado de monstro, e aí eles lembraram qual era o outro monstro que tinha no Japão. Exatamente, o Godzilla. Então eles acabaram unindo o útil ao agradável e falaram que o R32 era o monstro japonês Godzilla. Olha só que história. E agora vocês estão vendo essa publicação que eu citei para vocês. Aqui foi a primeira vez que o GT-R foi chamado de Godzilla. É histórico. Em quarto lugar, nós temos que o R34 foi feito dos japoneses para os japoneses. Se você viu o meu vídeo anterior, você viu que em uma parte do vídeo eu falo que o R34 foi um carro feito dos japoneses para os japoneses. Pois é, olhando assim parece até uma frase marcante ou uma frase de filme, né? Uma frase que não quer dizer nada só para marcar, mas não era bem assim. É literalmente isso, um carro do Japão para os japoneses. Eu digo isso porque o R34 ele foi fabricado no Japão e não foi exportado oficialmente para nenhum país. Por isso que ele acaba sendo tão raro no mundo todo. Então as unidades que tem nos países foram totalmente importadas de maneira independente. Ou a pessoa comprou 0 km e trouxe, ou foi importada ilegalmente, o que tem bastante. Em toda a sua história, o único país que ele foi produzido e montado foi no Japão, mais especificamente na fábrica de Yokohama, da Nissan. E olha que não foi por falta de fábrica, afinal, a Nissan tem fábrica no mundo inteiro, foi só porque ela não quis realmente. E olha que tinha mercado para isso, até porque, hoje em dia, todo mundo quer um R34, mas poucos têm. E eu digo isso porque a Nissan já sabia que o R34 ia ser bem desejado. Afinal, o R32 ficou bem famoso, o R33 também, apesar de não ter sido o mais aclamado. É um carro que ninguém chega a falar mal, mas o R34 é outro patamar. Infelizmente, ele acabou sendo fabricado somente no Japão, como eu disse. Agora, em terceiro, nós temos o tópico da thumbnail. Calma lá, não é totalmente isso, mas eu vou explicar pra vocês. Afinal, não é um clickbait. Talvez só um pouquinho. O grande fato é que não é 100% ilegal você ter um R34 nos Estados Unidos, ou importar um. Eu vou explicar melhor para vocês agora. Eu tenho certeza que vocês já devem ter visto em algum lugar que o R34 não pode rodar nas ruas dos Estados Unidos. E sim, é verdade. Porém, tem algumas versões que não sofrem disso. Segundo minha pesquisa, ele não pode rodar nos Estados Unidos por conta desses motivos. O seu sistema computadorizado, que é bem avançado, e no canal do Beloto eu acabei vendo alguns outros motivos, como por exemplo, ele poluía muito, a estrutura lateral dele não era muito forte, então ele não passou nos testes de crash, e que ele era um carro muito forte para a população em geral. O que é uma grande besteira, né? Até porque tem gente que tem um Bugatti Chiron, que é o carro mais rápido do mundo. E na época já tinha carros como a Lamborghini e coisas desse tipo.
Mas o que aconteceu na época era que uma montadora chamada Motorhex trazia esses carros, fraudava esses testes e depois vendia normalmente. Era bem trambiqueira. Então, de maneira geral, só tiveram 11 carros legalizados nos Estados Unidos e o restante foram todos destruídos ou estão de maneira ilegal. Pois é, agora eu tenho duas notícias boas, caso você more nos Estados Unidos. A primeira é que eles só podem importar a partir de 25 anos, ou seja, em 2024 você já pode comprar um GTR lá de maneira legal, isso porque ele é de 99, então 25 anos depois, 2024 você pode, e como nós já estamos quase em 2022, falta apenas 2 anos, que passa rapidão, inclusive eu nem vi os últimos 2 anos passar por conta da pandemia. E a segunda notícia boa é basicamente esse terceiro tópico que eu coloquei para vocês, que no caso não é 100% ilegal você importar um carro, um GTR, para os Estados Unidos. Essa informação eu peguei do site drivetribe.com, inclusive todos os links de fontes estão aqui na descrição. Mas eles falaram que sim, você não pode importar qualquer GTR para os Estados Unidos, porém tem duas versões que você pode, que foi liberado em 2017. No caso, a Midnight Purple 2, que é essa versão aí na tela especial do GTR de 1999, e uma versão de 2002 chamada Nissan Skyline GTR R34 M-Spec NUR. O único problema aqui é que essas versões são especiais, então obviamente elas são bem raras e caras. Então caso você more nos Estados Unidos e queira importar um GTR de maneira legal antes de 2024, você tem que comprar uma dessas duas versões, que obviamente não é barato e nem fácil de se achar. Em segundo lugar nós temos o GTR mais raro e mais valioso do mundo. Para quem não sabe, a versão Z-Tune do Nissan Skyline GTR R34 é uma versão comemorativa de 20 anos da Nissan Motorsport. Justamente por isso, ela é uma versão bem limitada de, no caso, a 20 unidades, que é muito pouco, e que possui um motor mais potente. No caso, o normal é o RB26 e essa daqui tem um RB28 DET. Ele tem 500 cavalos, 55 kgfm de torque e vai de 0 a 100 em 3.8 segundos. Foi lançada em 2005. Afinal, a Nissan Motorsport foi fundada em 85. Bom, vocês viram que essa versão Z-Tune é bem rara, né? Ela foi limitada a 20 unidades, porém tem uma versão que é mais rara ainda. Ela faz parte dessas 20 unidades, sendo duas, que é diferenciada, chamada Midnight Purple 3. Ela é praticamente uma versão Z-Tune, porém com outra cor, essa daí. Nós temos apenas duas no mundo inteiro e eu vou falar aqui para vocês como é que eles conseguiram essa versão. Bom, a primeira foi feita em uma oficina na Austrália, ela foi a mesma que produziu o 400R, que é esse daí, do R33, e a versão V-Spec NUR do R34. A versão que está nessa oficina é a unidade 15, que como vocês já devem saber, como só tem apenas 20 unidades, está numeradinho lá. A oficina acabou comprando esse carro e restaurando, até porque ele não estava 100%. E como vocês já devem imaginar, eles se empenharam tanto em restaurar esse carro que quando eles acabaram ficou praticamente novo. Ele ficou tão novo que até a Nissan viu esse carro e ela reconheceu como modelo 0 km, tanto que eles pegaram e trocaram o odômetro do carro para 0. O nome do lugar é Omori Factory da Nismo. Agora a segunda unidade, que também tem essa cor, é basicamente de uma pessoa que nós não sabemos o nome, porém nós sabemos que ela existe. A história que nós sabemos é que esse carro aqui era de um cliente normal que comprou uma versão Z-Tune e que ele insistiu tanto pra Nismo para deixar na cor Midnight Purple 3, né, porque é Midnight Purple 3, que no final ele conseguiu. Porém, ele não insistiu coisa de um dia não, foi cerca de um ano, segundo as histórias. Agora imagina um cliente um ano na porta da empresa insistindo para ela deixar na cor Midnight Purple. Pois é, aconteceu, segundo as histórias. E em primeiro lugar nós temos uma curiosidade que não é relacionada diretamente à família GTR. Na verdade não sei. É mais relacionada ao Paul Walker. Então, é que o R34 que era do Paul Walker acabou sendo vendida para um traficante e que hoje em dia vale 2 milhões de reais. Obviamente que isso convertendo, né? Porque se ela realmente estivesse aqui no Brasil, ele ia valer muito mais. Então, não é segredo pra ninguém que o Paul Walker gostava muito de GTR. Inclusive ele que acabou popularizando o modelo no Velozes e Furiosos 2, e depois no 4, e depois não lembro se teve outro. Mas ele teve o R35 depois, né? Então, na sua coleção pessoal, ele tinha tanto o R32 como o R34. E o R34 que ele tinha era o do segundo filme, que era aquele prata. A questão é que aquele carro tinha sido importado pela Motorhex, então com o tempo ele acabou trocando para um V-Spec 2, que era uma versão melhorada. E é dessa versão melhorada que eu tô falando aqui pra vocês agora, nesse tópico.
Então, depois que ele morreu naquele acidente, essa versão acabou sendo vendida para um havaiano, que comprou o carro e começou a utilizar e fazer algumas reformas. Segundo o que nós temos de notícia, ele queria deixar o carro parecido com o que era do Paul Walker. Inclusive, ele tinha comprado até alguns kits visuais para o carro. Porém, com o tempo, ele acabou sendo investigado pelo DEA, que é o Departamento de Narcóticos dos Estados Unidos, bem famoso. E pelo que nós sabemos, esse cara que comprou o R34 do Brian, na verdade, do Brian não, do Paul Walker, né? É costume de falar. Então, esse cara que acabou comprando o R34 do Paul Walker, na verdade, era um traficante. Então, esse carro acabou sendo apreendido e hoje em dia está na importadora JDM. Esse R34 ele já estava bem valorizado pelo fato de ter sido do Paul Walker, mas por conta de toda essa história, o estimado é que ele esteja hoje valendo cerca de 2 milhões de reais. Isso fazendo a conversão, né? Porque, como eu disse, se ele tivesse aqui no Brasil, obviamente que isso dobraria de preço. Como eu disse para vocês, não é uma curiosidade relacionada à história do GTR, porém eu acho bem válido falar aqui, até porque é o Paul Walker, né? Muitas pessoas conheceram o GTR por conta dele, e é uma história a mais para você contar para os seus amigos. Bom galera, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixem um like, principalmente se inscrevam aqui no canal. Vou ficando por aqui, um abraço a todos e fui. Até o próximo vídeo, falou!